Olá a todos, tudo bem? Então, pessoal, vamos ver agora a quarta parte, subdivisão 4.2, sobre introdução motivacional de filosofia. Como é que você inicia a aula de filosofia nos primeiros dias do ano letivo, tá? Então, nós vamos tratar aqui dessa subdivisão 4.2, falando das analogias. Analogias, o que são analogias? Fazer comparações, semelhanças a respeito de filosofia versus teologia. Qual é a interdisciplinaridade que a filosofia faz com a teologia? E você tem também filosofia fazer uma interdisciplinaridade com as ciências, essa interação entre filosofia e ciências. E depois vamos falar de caixa de Pandora, para entender como surgiu esse termo caixa de Pandora, e vamos falar de lendas indígenas brasileiras. Então, sobre esse primeiro item aqui, que é filosofia e teologia, que é o seguinte, tá? A gente tem que deixar bem claro, o professor, quando ele vai falar sobre, dar os primeiros passos de como vai ensinar filosofia, então tem que deixar bem claro o seguinte, que sem a filosofia, nunca saberemos distinguir, diferenciar um princípio científico de um princípio religioso. Então, como é que é isso? Então, quando você quer fazer essa diferença do princípio religioso com o princípio científico, nós podemos dar o exemplo da seguinte pergunta, essa pergunta que é muito mistério até hoje, que é muito estudado em biologia, a respeito de origem da vida. E quando a gente estuda a origem da vida, nós estamos, o estudo da origem da vida, de como surgiu as primeiras formas de vida. Antes do surgimento da vida, das primeiras formas de vida, aconteceu um outro fenômeno, bem lá, vamos dizer, que ocorreu há 13,7 bilhões de anos, que é o Big Bang, que é a teoria da grande explosão, que a gente chama de Big Bang ou explosão cósmica, ou a teoria da grande explosão, que foi a partir de uma partícula do tamanho da cabeça do alfinete, segundo autores, e outros autores falam que a explosão começou a partir de um átomo. Tá? Então, aí vem aí com tudo isso, com esse estudo, desde a criação do universo, que foi a partir da teoria do Big Bang, que é a grande explosão, e quando começou a outra fase, que é como surgiu as primeiras formas de vida, que está relacionado à origem da vida, no estudo da biologia, que pertence à disciplina de biologia. Então, a pergunta é a seguinte: de onde viemos? De onde viemos? Então, essa pergunta, então, ela fica até hoje muito... Não tem respostas para esse tipo de pergunta. Aí foram criadas várias teorias a respeito de como surgiu a vida. E então, o que acontece? Quando a gente pergunta de onde viemos, é um mistério muito grande. Então, isso aí está relacionado com o estudo da matéria. Quando a gente fala assim, existe aquela lei da física que diz que a matéria, ela não é criada nem destruída, ela é transformada. A matéria não é criada. Então, até o século XX, acreditava-se que a matéria, ela não poderia ser criada nem destruída. Ela só poderia ser transformada de um tipo para outro. Então, é aquela lei fixa que diz, aquela lei famosa quando se estuda a física. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é isso que é essa lei. Então, ela é muito fixa, ela é muito famosa no mundo, das pessoas que estudam mais profundamente a física, ou quando ela é dada na escola. Então, alguns que se formam vão se lembrar dessas frases, e outros talvez não se lembrem tanto dessa frase, tá? Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que acontece, o que acontece, Se é impossível criar matéria, tá? Então, a existência dela só poderia ter sido um milagre. Porque, veja bem uma coisa, quando então começou aquela grande explosão, naquela época, há 13,7 bilhões de anos, não existia nada, não existia estrelas, não existia planetas, não existia vida alguma, não existia nada, era uma coisa vazia.
né? Então, o que estava lá naquele universo foi aquela partícula lá do tamanho da cabeça do alfinete, ou um átomo que começou a partir dali, dessa partícula. E o que assusta muito é quando você faz a seguinte pergunta: se nada existia, só existia apenas aquela partícula que de milionésimo de segundos, bem milionésimo de segundos, que pronto, explodiu, pronto, tudo começou. Aí começaram a formar os primeiros elementos, aí que é o hidrogênio, e depois foi formado o hélio, e depois, a partir disso, ocorreram outras explosões, aí começaram a surgir outros elementos, que é o nitrogênio, que é o carbono, que é o oxigênio, que é o lítio, que é o sódio, todos aqueles elementos pertencentes à tabela periódica, quando se estuda isso na disciplina de química, tá? Então, o que acontece? Se aquela partícula, se tudo começou a partir daquela partícula ali, né, daquela partícula, o que tinha antes daquela partícula? Pronto, é uma pergunta assustadora, é um mistério muito grande e que até hoje os cientistas tentam desvendar. Isso é algo assim que estimula a curiosidade para você saber de quando, se aquela partícula surgiu ali, como é que surgiu aquela partícula? Essa partícula o quê? Ela surge assim do nada? Aconteceu assim? Como surgiu? Então, o que acontece? Só pode ter sido um milagre. É por isso que você leva muito para aquele assunto, uma das teorias lá da origem da vida, que é o criacionismo. Então, que justamente explica isso, porque você vê que existem, né? Einstein, ele provou, né, que a partícula ela pode ser criada a partir da energia sem violar as leis da física. Ele usa muito aquela fórmula que é E igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, tá certo? Então, o que acontece? Esse conhecimento ele pode ajudar cientistas a explicar o que aconteceu nos instantes seguintes ao Big Bang. Quando aconteceu a explosão, pronto, explodiu. O que aconteceu posteriormente, né? Então, os primeiros segundos depois do Big Bang, né? Vamos lá. O que a gente conhece é o oposto. Vamos lá. Então, novamente eu vou falar, né? Vou repetir. Se a partir ali da partícula houve a explosão, né? Então vamos lá. O que aconteceu nos primeiros segundos depois da explosão? Surgiu os elementos. Segundo cientistas, o primeiro elemento que surgiu foi o hidrogênio. Beleza. Isso aí que é um mistério. Então, a gente acha que deve ter acontecido assim, há 13,7 bilhões de anos. Mas o que a gente sabe, com certeza, é o oposto, em que a matéria ela pode ser destruída para gerar energia. Tá? Então, um exemplo de uma matéria que ela pode ser destruída para gerar energia é a bomba atômica. Qual é o outro exemplo de matéria que ela pode ser destruída para gerar energia? O exemplo clássico é a respiração. A respiração é nada mais, nada menos do que o tipo de uma queima. Quando você queima carboidratos, que você adquire pela alimentação, qual é o combustível preferencial do nosso corpo? Não só do nosso corpo, como também dos demais seres vivos e também de seres microscópicos, como bactérias, como protozoários, como outros seres microscópicos. Então, o que acontece? O que temos de comum em termos de combustível preferencial? O que nós temos em comum com os demais seres vivos? É o carboidrato, que é a glicose. A glicose que é fabricado pela planta por meio da fotossíntese e vamos dizer que a glicose ele é uma matéria. Então essa matéria, uma vez que você ingere essa matéria, a glicose, por meio da alimentação, o que vai acontecer lá? A glicose ela vai sofrer um processo de queima, que é a respiração. Como nós usamos a respiração aeróbia, que é a respiração com a presença do oxigênio, pronto, nós sofremos essa quebra da glicose totalmente. Pronto, essa quebra da glicose é um outro exemplo que a matéria está sendo destruída para gerar energia. No momento que você respirou, você produziu vapor d'água, gás carbônico e energia, tá certo? Então, você vê que
Isso tudo que eu comecei a falar é a respeito da filosofia com a teologia, tá certo? Então você vê que a teoria, ela alega que logo após o Big Bang, né, o universo se expandiu de maneira extraordinária e tudo, né, se expandiu e essa expansão acontece até hoje. Tá? Então você vê, até hoje acontece ainda explosões, estrelas explodindo, planetas sendo destruídos. Você vê, quando uma estrela explode e um planeta explode, vamos dizer, são matérias, né? Então são matérias que estão sendo destruídas e gera energia, tá? Por isso, no método científico, algo descoberto, quando algo é descoberto, ele pode ser comprovado por experimentos ou por raciocínio. É aí que entra, para a gente tentar entender a interação da filosofia com a teologia. Tá? A teologia que é explicada, quando eu expliquei naquela parte que é referente ao milagre. Porque aquela partícula que começou só pode ter sido um milagre. Tá? Porque você não sabe o que aconteceu antes daquela partícula. É um mistério. Então você só pode atribuir essa situação a um ser onipotente, a um ser poderoso, a uma energia divina, que pode ter gerado essa partícula, essa primeira coisa que surgiu, essa primeira matéria que foi criada, tá certo? É uma coisa assustadora, como eu havia falado antes, tá? Então, o que acontece? Onde é que entra, então, a filosofia nessa parte? A filosofia, ela entra justamente na parte de raciocínio, porque quando você descobre algo, por meio do estudo, por meio do método científico, nas etapas do método científico, então você pode fazer por experimentos. Os experimentos podem ser experimentos laboratoriais, você pode fazer por demonstrações matemáticas, que é no caso de Einstein, em relação à fórmula energia igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz no vácuo, né? E você pode fazer também por pesquisas bibliográficas. Ou quando você não pode fazer por experimentos, você pode fazer por raciocínio. Lembrando que o que a filosofia estuda? A filosofia, uma das características essenciais do estudo da filosofia é o uso da razão, é você raciocinar. Se você não quer fazer experimentos, se você não faz nenhum experimento para poder comprovar aquilo que você está apenas colocando como hipótese, então você tem que você raciocina, você quer provar através do raciocínio, apenas raciocinando. É isso que entra a filosofia. Na parte de filosofia aqui e ciências, tá lá. A parte da filosofia e ciências eu já juntei, né? Já falei da teologia, que é referente ao milagre, que tudo aconteceu, que só pode ser através do milagre. E quando você vai fazer a interação da filosofia com as ciências é quando você já fala a respeito do método científico. Quando você está levando um assunto para o lado científico, de como que surgiu após a explosão, o que deve ter acontecido depois, né? Aconteceu depois. Então, através de experimentos, você pode fazer o estudo da origem da vida. E quanto à filosofia e ciências? Então, eu até já fiz uma junção com a filosofia e teologia. E quanto que a teologia ela é explicada, ela foi referente ao milagre de como a gente não pode provar de como surgiu aquela partícula, aquela primeira partícula, o que tinha antes dela, só pode ter sido um milagre, um ser onipotente, uma energia divina que poderia ter feito esse milagre, todo esse poder que usou para criar aquela primeira partícula, né? Então vamos dizer que é referente a Deus, tá? Agora, em relação à filosofia e ciências, pronto, eu já expliquei a respeito em relação que a matéria, a referente à destruição dela, que eu falei, o exemplo que é a bomba atômica, né? Não só a bomba atômica, como outras bombas, né? Mas a bomba atômica, como é uma referente a uma bomba nuclear, então na hora que explode, ela gera uma intensidade de energia muito grande, a ponto de devastar regiões, como aconteceu muito naquela época da guerra, quando foi jogado a bomba na cidade de Hiroshima, lá no Japão, certo? E
e referente à respiração, que é um outro tipo, é uma queima, né, de combustível, que é o combustível que é a glicose, como eu já falei, e que você está também, é um exemplo também de destruição de matéria, tá certo? Então já abordei a filosofia com as ciências, né? E que a filosofia ela é relacionada ao raciocínio, é quando você responde as perguntas através e você quer comprovar aquilo que é verdadeiro através do raciocínio, sem fazer experimentos. Quando se faz experimentos, é justamente que é referente a ciências, tá? No estudo do método científico, tá certo? Então, aqui agora, vamos falar sobre caixa de Pandora. Então, pessoal, o que é, na verdade, a caixa de Pandora? Então, para a gente, assim, então isso é tanto assim falado a respeito, assim, quando abriu a caixa de Pandora. Abriu a caixa de Pandora para desvendar o mistério, que é muito usado em vários ramos, né? É usado na política, é usado em situações de conversas informais no dia a dia. Então, quando a gente fala caixa de Pandora, muito usado também em filmes, né, nas indústrias cinematográficas, a respeito da caixa de Pandora. Como é muito falado a respeito, como é muito abordado esse termo caixa de Pandora. Então, mas na filosofia, o que é realmente a caixa de Pandora? Então, para a gente falar sobre a caixa de Pandora, a gente tem que voltar lá, na época lá da filosofia grega, nos tempos mitológicos. Porque assim, caixa de Pandora, fisicamente, ele é um artefato da mitologia grega, né? Então, ela é tirada do mito da criação de Pandora. Aí vem a palavra Pandora. O que é a Pandora, né? A Pandora é a primeira mulher criada por Zeus, tá? Então, a caixa era, na verdade, um grande jarro dado a Pandora que continha todos os males do mundo. Tá certo? Então você vê que Zeus advertiu que ela nunca poderia abri-la. Então, quando Zeus presenteou a Pandora essa caixa, ela não poderia fazer era abrir essa caixa, tá? Ela foi criada para ser curiosa, porque todo ser humano, né, nós temos essa característica que nós nascemos com ela, que é a curiosidade. Tá? Então você vê, como ela foi criada para ser curiosa, então não pode ficar longe da caixa. Ela não podia ficar longe da caixa, né? E depois de muito resistir, o que acontece? Ela acabou abrindo o presente, né? Pela curiosidade. É por isso que quando a gente recebe um presente de aniversário, um presente de várias naturezas, né? A pessoa te presenteia, o que você tem que fazer? Por questões de educação, para a pessoa não se sentir mal, quem presenteou, então você tem que abrir o presente na frente dela. Então, porque isso aí já é algo relacionado até a curiosidade mesmo, porque você recebe ali o presente e você tem que abrir, você abre logo ali o presente na frente dela, né? Enquanto que com Pandora não acontecia isso, foi presenteada, mas não podia abrir a caixa, né? Isso aqui é uma coisa interessante. Então, nesse momento, após ela ter aberto a caixa, né, coisas horríveis saíram daquela caixa, incluindo a ganância, a inveja, né, o ódio, dor, doença, fome, pobreza, guerra e morte. Pronto. Então, tudo isso que eu citei estava lá dentro dessa caixa, né? Então, quando Pandora viu, né, o que havia feito, né, de ter aberto a caixa, o que acontece, né? Ela rapidamente fechou a caixa, deixando apenas uma coisa dentro que não saiu ainda. Enquanto que os outros itens saíram, como eu citei, na hora ela viu o que ela fez, ela logo teve que fechar a caixa. Então lá ficou uma coisa lá dentro que ainda não saiu, porque ela conseguiu fechar a tempo. Que coisa é essa que saiu? Tá vendo? Olha só como é que a gente fica curioso. A pergunta que é feita. Então, quando a gente faz esse tipo de pergunta, despertando a curiosidade, é um comportamento filosófico. Porque a filosofia tem a ver, novamente eu sempre falo, né? Ele tem a ver com reflexões, com perguntas que são feitas. Mesmo que você não tenha respostas, mas você tem as perguntas. Pronto. Isso é uma coisa filosófica. Você está sempre perguntando por curiosidade, né? Então, você vê que movida de novo pela curiosidade, o que acontece, né? Ela abre a caixa mais uma vez, pronto. Quando ela abriu a caixa, essa coisa que estava ali dentro, que saiu já, né? Era a esperança, tá? Então você vê, era a esperança que voou da caixa
tocando as feridas, né, criadas pelos mares e curando-as. Tá? Então é por isso que a gente fala que vem aquela frase famosa que a esperança é a última que morre, porque justamente isso, o que acontece, né? Porque a última coisa que ficou dentro daquela caixa é a esperança. Aí quando a esperança foi libertada, então é que veio, que essa esperança veio justamente para poder tocar as feridas, para poder essas feridas que foram criadas pelos males, né? Que feridas são essas? São aquelas feridas outras que saíram, que foi o ódio, a ganância, a morte, a guerra, as doenças, a fome, são feridas, para você ver. E aí vem a esperança e cura tudo isso. Uma esperança pode curar uma guerra, pode curar uma doença, né? Mesmo que não cure uma doença, essa doença pode ser amenizada. Ou então a esperança, ela te dá a oportunidade de a pessoa viver com aquela doença, mesmo que ela desde que ela receba os tratamentos adequados, que ela leve a sério, né, todo esse tratamento, tá certo? Então sempre há uma esperança, né, quando a gente se cuida, vamos dizer, né? Então embora Pandora tenha liberado dor e sofrimento no mundo, ela também permitiu que a esperança surgisse na humanidade. Tá? Então você vê que muitos se questionavam sobre a presença da esperança. Então você vê, né, junto aos males lá na caixa de Pandora, né? Então na maioria das vezes, né, ela é interpretada por um lado positivo, pois nossa esperança estava, né, ela estará sempre guardada conosco, né, nos impedindo de desistir. Então você vê que sempre assim, o que a Pandora fez? Então a Pandora, ela abriu a caixa, ela desobedeceu, mas ela foi traída, né? A desobediência dela foi ativada pela curiosidade. Tá? Então você vê que teve esse lado positivo, justamente que ela abriu a caixa, mas ela teve esse lado positivo, justamente para poder a pessoa não desistir, né? Então daí o ditado que a esperança é a última que morre, né? O que esse mito nos conta exatamente, né? O que esse mito nos conta que a esperança é a última que morre? Então é assim, pessoal, quer dizer, o professor, ele pode falar tudo isso lá para os alunos, para a turma, falar a respeito disso, que ele é muito interessante, tá? Então você vê que o homem, ele vivia em um mundo sem preocupação e os males foram causados pela desobediência humana, tá? Então essa história se repete, né, em diversas outras culturas, né, como acontece como em Adão e Eva, né? Então aí, olha só como é que pode, né? Então, como eu toquei nesse assunto de Adão e Eva, pronto, já dei essa sequência. Falei tudo aquilo, né? Comecei da caixa de Pandora, desde o artefato, até chegar nesses dois nomes que é Adão e Eva. Caixa de Pandora é relacionada à filosofia, porque tem a ver com a mitologia grega. Falei Adão e Eva. Pronto, tá aqui, ó. Filosofia e teologia. Que a teologia é que fala a respeito lá, relacionado à Bíblia, que tem os personagens Adão e Eva. Pronto, tá aqui, ó. Filosofia e teologia. Pronto, outro exemplo. Tá? Então, o que acontece? A Eva, né, ela também teve uma desobediência, ela desobedeceu às regras de Deus, né? Ela comeu a maçã e fez com que os homens, né, fossem expulsos do paraíso, né? Os homens fossem expulsos do paraíso. Isso quer dizer que uma atitude impensada pode produzir malefícios irreversíveis. Então foi o que aconteceu com Pandora e aconteceu com Adão e Eva, tá? Então, olha só como é que você vê interessante, como é que você pode fazer essa interação, tá? Então tá aqui. Então, o outro exemplo que é de filosofia com a teologia, tá? E agora vamos falar a respeito de lendas indígenas brasileiras, tá? Então é o item que o professor ele pode abordar como introdução motivacional à filosofia, tá? Essas lendas indígenas brasileiras, ela tem muito a ver com a origem do dia e da noite, tá? Então vamos ver como é que é. Pessoal, é assim, essa história da origem da noite e do dia, ela é muito semelhante, né? A gente pode fazer uma analogia também em relação à caixa de Pandora. Por quê? Vamos lá, mais um mistério que a gente vai desvendar aqui.
A noite não existia, né? Porque ela estava presa dentro de um coco de Tucumã. Tucumã, o que é Tucumã? Tucumã é um termo usado pelos indígenas, né? Que é a palmeira, né? É a palmeira. Então, e essa palmeira, né? Esse Tucumã, ele estava sendo guardado, né? O coco, na verdade, né? O coco de Tucumã, ele estava sendo guardado por uma serpente. Beleza. Né? Então, como a filha dessa serpente, né? Que queria consumar o seu casamento, o que acontece, né? Era necessária a liberação da noite para que ela pudesse se deitar. Então, o que acontece, né? O esposo dela, ele enviou 3 índios para buscar o objeto. Que objeto é esse? Que é o coco, né? É o coco de Tucumã, né? Para buscar o objeto. Só que no meio do caminho, o que aconteceu, né? Eles começaram a escutar ruídos, né? De sapos e grilos dentro desse coco. Então, e a curiosidade fez com que eles abrissem o fruto. Pronto. Mesma coisa. Olha só, novamente movido pela curiosidade. Então, o que acontece? Na hora que abriu, a noite saiu e o dia escureceu, né? E a filha da serpente tentou descobrir um jeito para separar a noite do dia por meio do surgimento da estrela d'alva, tá? E veio o castigo, né? Então você vê que como castigo, os 3 amigos, né, foram transformados em macacos. É por isso que vem que esse dos 3 amigos que foram transformados em macacos, ele tem muito a ver com aquela dos 3 macacos, né? Um não vê, outro não escuta e o outro não fala. Pronto, olha só como é que pode, né? Então você vê que o nome dessa lenda deve-se à existência de grandes cobras nas regiões, né? A sucuri, por exemplo, tá? Então, com essa lenda, a gente lida com um conceito de dualidade. Essa dualidade ela foi explicada, né, nos vídeos anteriores, que essa dualidade ele tem a ver com palavras opostas entre si, que na língua portuguesa o termo é antônimo, tá? Ou então nas figuras de linguagem chama-se antítese, quando você lida com palavras opostas entre si. Exemplo, dia e noite, né? Você tem alto, baixo, então são palavras opostas entre si, antônimos, tá? Outros que você tem revolta e obediência. Quando você não obedece, quando você tem uma desobediência, então você leva mais para revolta. Então a revolta ela faz uma dualidade com obediência. Ah, não quero obedecer não. Pronto, então você está, vamos dizer assim, revoltado. Quando você se revolta é porque você não quer obedecer aquela regra. Revolta, obediência, é uma outra dualidade. Outra referente à curiosidade, dualidade, curiosidade e indiferença. Quando você é curioso, então você está sujeito a mudanças, você quer coisas novas, você é movido à novidade. Quando a pessoa não é movida à novidade, é uma pessoa indiferente. Então você vê que tem alguns comportamentos de pessoas que são pessoas indiferentes. Aquela pessoa é indiferente, ela ignora, ela não quer. Ela não quer estar sujeita a novidades. É por isso que às vezes muito acontece em relacionamentos e quando que um dos cônjuges, né, você tem um casal, um deles ele age indiferente, ele não quer mudar. Ele acha que tem que ficar daquele jeito. A pessoa quer ficar daquele jeito. Isso serve tanto quanto o homem quanto para a mulher. Então por isso que às vezes o relacionamento se desgasta porque há uma indiferença pelo menos em um deles. Então, aí o relacionamento não vai para frente por causa disso, né? Porque não quer inovar, não quer fazer com que o relacionamento, não só o relacionamento na parte afetiva entre homem e mulher, entre casados, pode ser entre amizades, pode ser relacionamento familiar. Então, quando existe indiferença, então não quer ir para frente, não quer seguir em frente com novidades, tá certo? Então, é assim. Além disso, mostra também que se houvesse, né, apenas o dia ou apenas a noite, então, já pensou? Se houvesse apenas o dia ou houvesse apenas a noite, a vida teria sido possível? Resposta, claro que não. Ah, é? E como é que pode responder isso? Você pode levar isso na parte de filosofia com ciências. Por quê? Ciências? Sim. Imagina que se houvesse só o dia.
se houver só a noite. O dia e a noite, que está relacionado com claro e escuro, tem a ver com um assunto chamado na biologia que é a fotossíntese. Ciências, né? Fotossíntese. A fotossíntese, ela é um fenômeno, né? Todo mundo sabe, a maioria sabe, né? Que é um fenômeno que acontece sob presença de luz e que esse fenômeno é utilizado pelas plantas para produzir carboidratos, para sintetizar matéria orgânica. Orgânica porque tem a ver que é algo que está sendo produzido por uma forma de vida. No caso, são as plantas, são os vegetais. Essa planta, por meio da fotossíntese, produz carboidrato, o principal que é a glicose, como eu havia falado, não só a glicose, como também oxigênio. Então, são duas matérias. São duas matérias. E pronto, tá aí. Então, você vê que se houvesse apenas a noite, a fotossíntese seria muito, aliás, pouco intensa. No planeta Terra, né, através da afirmação dos fusos horários, o que acontece? Através do movimento de rotação e translação, uma parte, um lado da Terra fica de dia, por exemplo, está de dia agora, nesse momento. Então, do outro lado do mundo está a noite. Então, na parte do dia, a fotossíntese ela é mais intensa. Na parte da noite, ela é menos intensa. Pronto, está aí. Então, tem que haver esse equilíbrio. Não pode haver apenas o dia, não pode haver apenas a noite, senão todo o equilíbrio ecológico vai ficar prejudicado. Então vai haver um desequilíbrio ecológico muito grande. Então o professor de biologia, ele pode isso aí já é um assunto mais para a parte de biologia. Mas que o professor de filosofia, ele pode falar a respeito disso. É por isso que o professor de filosofia, ele tem que ter um conhecimento muito amplo, porque você sabe que a filosofia foi a partir da filosofia que nasceram todos os outros ramos. Nasceram a biologia, nasceu a matemática, nasceu a física, nasceu a química, nasceu a língua portuguesa, porque a filosofia ela aborda o raciocínio, o uso da razão. Foi a partir da filosofia que surgiu os outros ramos, a arqueologia, todos os outros ramos profissionais, tá? Então, o que acontece? Caixa de Pandora, né? Caixa de Pandora. A origem do dia e da noite. Então, Caixa de Pandora e a origem do dia e da noite, que tem a ver com lendas indígenas brasileiras, né? Então, observando esses dois relatos, né, algumas semelhanças entre eles. Quais são as semelhanças entre a Caixa de Pandora e a origem do dia e da noite? É a curiosidade, a desobediência e o castigo. Mas qual foi o castigo? Vamos lá. Se você for levar para Pandora, o que acontece, né? O castigo é a escuridão, né? E que é referente aos indígenas, né? A lenda indígena, né? A origem do dia e da noite. E os males, né? Os males, que é na hora que Pandora abriu a caixa, saíram todos os males, né? Que é doença, fome, guerra, dor, ódio. Tá ali. Pronto, esses são o castigo que foi recebido. Então, pessoal, então é isso aí, tá? Já foi feito, né, essa quarta parte, subdivisão 4.2, tá bom? Então, que seja bem proveitoso para o início, a introdução motivacional do ensino de filosofia, tá certo? Então, tá lá. Um abraço, então, até mais.